Oi, gurias, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos aprender a subir o cestinho de coelhinho e para isso nós vamos utilizar essa base redonda em pontos centrados que eu ensinei no vídeo anterior. A minha base aqui, ela ficou com 5 carreiras, mas isso é relativo, tá? Se vocês fizeram a base de vocês com um fio mais grosso, vocês vão precisar de menos carreiras. Se vocês fizeram com um fio mais fino, vocês vão precisar de mais carreiras. Aqui, para vocês terem uma ideia de comparação, a minha base ficou com 11 centímetros de diâmetro. O ideal para esse cestinho que vocês precisam fazer um gráfico ali de desenho com cores do corpo do coelhinho, é que ele tenha pelo menos 36 pontos nessa base, né? No caso aqui, a minha quinta carreira tem 36 pontos, para que vocês tenham pontos suficientes para intercalar essas cores, porque senão vai ficar o corpo do coelhinho deslocado. Aqui eu vou fazer o fechamento, né? Porque eu contei 35 correntinhas. E aí, depois de fazer esse fechamento, eu vou ensinar vocês a subirem o cestinho, iniciar a subida, tá? Aqui eu passei a minha laçada lá pra trás, esse aqui vai virar a correntinha 36. Corto o fio pra finalizar, né? Eu não vou fazer mais nenhuma carreira. Passo todo o fio restante lá pra trás, e aqui nós vamos fazer o fechamento perfeito. Eu venho pela parte de trás da minha base e vou passar aquele fio pela última corrente completa que eu tenho por dentro da última correntinha completa e pelo nozinho. Essas finalizações tem lá naquele outro vídeo onde eu ensino a base. Aqui nós vamos cortar o excesso de fio, porque sobrou bastante fio, não preciso de tudo isso para fazer o arremate. Deixei mais rente esse fio, e agora eu vou esconder esse fio antes de continuar com o meu cestinho. Faço a finalização desses dois fios, corto bem rente ali a partezinha que sobrou, passar por uns 4 pontos já é suficiente. Aqui nós vamos identificar a frente e as costas da nossa base, o lado bonito e o lado que é mais feinho, que tem os arremates. Nós vamos botar esse lado para dentro do cesto, porque é onde você vai ver menos. E neste lado nós vamos fazer uma borda em pontos baixíssimos, que é o que vai dar sustentação para subir a nossa parede. Aqui você pode vir em qualquer lugar e você vai inserir a agulha nesses espaços entre os pontos, ó. Do lado dos nozinhos sempre tem um espaço ali que já fica meio abertinho. Você vai inserir a agulha, né, na direção do lado bonito da sua base e vai trazer o fio para cima no lado que seria as costas, né, da sua base. Aqui nós vamos fazer pontos baixíssimos, ou seja, eu insiro a agulha já no próximo buraquinho e passo direto por dentro daquela laçada. Você não vai ficar laçando muito o fio, porque senão vai virar um ponto baixo. Você vai levar no próximo buraco, trago novamente e passo direto pela laçada que tá na agulha. É bem fácil de fazer. Nessa parte é importante que você não se perca e não confunda de dar mais uma laçada nesse momento aí, ó. Porque se você fizer essa laçada, vai ficar cruzando um fio aqui pela lateral que não pode. Vai deixar feio o seu acabamento. Então, o ideal é que fique uma carreira em cima e a carreira do lado, que vai dar essa finalização mais bonita do cestinho de vocês, né? Aqui eu vou dar continuidade à minha borda em pontos baixíssimos e volto no final para retomar com vocês o fechamento invisível dessa borda. Vale lembrar que esses fechamentos eu tenho todos eles em outros vídeos também, então é bom que vocês tentem praticar em diferentes peças, porque quanto mais você praticar, mais você vai memorizar esses fechamentos. Cheguei no último ponto, eu vou tirar a minha agulha. Antes de tirar a agulha, eu dou uma esticada nessa última laçada que estava presa nela. Vou ajeitar aqui, porque agora eu vou fazer o fechamento inserindo nessa última correntinha. Na verdade, a primeira que eu tinha feito, né? Venho de cima para baixo, na direção de fora, eu vou pegar somente aquelas duas laçadas que estão ali, com cuidado para não soltar aquele fio que está na parte de baixo, tá? Porque como ele não tá preso ainda, arrematado, se você puxar muito, ele vai desmanchar. Se você quiser ter uma segurança a mais, arremata esse fio antes de fazer o fechamento. Eu não tenho costume, no caso, né?
Pode voltar com a agulha que você estava trabalhando ali e levar essa laçada lá na direção para fora da sua base. Lembrando que se você ainda não fez o arremate, vai ajustando ali para ele não se soltar. Aqui você já pode cortar o fio do rolo, porque nós vamos terminar de passar toda essa laçada lá para fora. Agora, eu vou levar esse fio lá para baixo, passando pelas 3 laçadinhas ali da lateral, e ajustar para a minha correntinha ficar do mesmo tamanho das demais da borda. Esses 2 fios que sobraram aqui, eu vou fazer o arremate ali pela parte de trás da minha base. Feito o arremate, tudo certinho, lembrando de fazer com a agulha mais fina para não ficar grosseiro, nós vamos pegar essa borda que nós acabamos de fazer e vamos subir os pontos utilizando essas correntes, somente elas, não as outras debaixo da lateral, tá? A forma correta de você inserir a agulha vai ser de fora para dentro, pegando somente essas 2 correntinhas de cima, sem pegar nenhum dos fios das 2 correntes que estão viradas para a sua lateral, somente as que estão viradas para cima. Aqui você vai passar o fio sempre sobrando um pouco para ser o arremate. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. Aqui eu vou dar uma laçada e passar por dentro da corrente que eu tinha na agulha. Já fiz o meu primeiro ponto da minha primeira carreira. Vou nas próximas correntinhas, já pego aquele fio pequeno ali e vou laçando, fazendo os pontos por sobre a minha linha cortada, porque quando eu faço esse ponto envolvendo aquele fio, ele vai ficar no centro do ponto ali e vai ficar preso, ele já conta como um arremate da nossa linha, tá? Eu já escondo todo esse fio. Eu vou continuar fazendo pontos baixos até uma parte ali em que nós vamos trocar de cor. Aqui você lembra de ir ajeitando cada ponto, dando altura, fazendo eles da mesma forma. Não faz ele muito apertado, porque senão na segunda carreira você não vai conseguir inserir a agulha, vai ficar muito difícil de fazer a próxima carreira, tá? Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, né? E eu já vou começar a fazer o corpinho do meu coelho. Para isso, eu vou utilizar a cor rosa bebê, você pode utilizar outras cores. Eu escolhi um rolo em que o fio está com a espessura muito parecida com o fio branco que eu estou utilizando. Isso é muito importante, tá? Não vai usar um fio muito fino ou mais grosso, tem que ser fios parecidos. A gente vai pegar o fio e vamos começar a fazer o nosso primeiro ponto baixo rosa, que é a nossa transição do corpinho do coelho. Para isso, eu vou voltar aqui e desmanchar somente essa parte que seria o fechamento do último ponto baixo que eu tenho. Vou ficar com essas 2 laçadas de branco na agulha e já vou passar o rosa para fazer o fechamento desse ponto. Dessa forma, a capinha do próximo ponto ali já vai ser rosa, tá? Assim, nós vamos levar a agulha nas próximas correntinhas, lembrando de deixar esse branco por cima ali da minha base e o rosa também, porque assim como nós fizemos o fechamento de arremate ali no início da carreira, nós vamos fazer isso toda vez que estivermos trocando de cores, trabalhando com 2 cores. Fiz o meu primeiro ponto, vou fazer o seguinte. É muito importante que quando você vá trabalhar com 2 cores assim, que é o que a gente chama de fio conduzido, você não esqueça em momento nenhum de envolver o fio da outra cor, tá? Porque senão ele vai ficar com o fio solto dentro do cesto e vai enganchar e o acabamento não vai ficar bonito. Aqui nós vamos fazer, na primeira vez, 5 pontos na cor rosa bebê ou na cor que você tá trabalhando aí. Ou seja, na primeira carreira, eu vou ter 5 pontos da cor diferente, que será a representação do corpo do coelhinho. Aqui eu já fiz 4 pontos baixos, eu vou fazer mais um, que será o último desta carreira. No caso aqui, se eu fechar ele todo rosa, essa corrente que está na agulha, ela vai ficar por sobre o próximo ponto. Então, da mesma forma que eu ensinei você a trocar de cor, você desmancha somente aquela parte, fica com as 2 rosas na agulha e fecha o ponto com a linha branca ou da outra cor que você tá fazendo, tá? E aí, nós vamos voltar a fazer toda essa carreira em branco até o final.
não esquece de ir envolvendo agora o fio rosa por dentro da carreira, tá? Você tem que levar esse fio de forma conduzida até o final da carreira. Aqui eu mostrei da parte de cima para você entender como ele vai ficar guardadinho ali entre um ponto e outro. Eu vou fazer toda essa minha carreira aqui e volto com vocês no último ponto para fazermos o fechamento e iniciarmos a segunda carreira. Cheguei ao último ponto da minha primeira carreira, vou fazer o fechamento dando uma esticada nesta última laçada que ficou presa na agulha, retiro a agulha dali e venho com ela sozinha por sobre esse primeiro ponto, por baixo da primeira correntinha que eu tenho. Eu vou inserir de trás para frente, levando essa laçada lá para o centro do cestinho e vou inserir a minha agulha no meio do primeiro ponto que eu fiz. Ele tem que sair ali entre essas duas perninhas e embaixo desse nozinho que é a parte de dentro do meu ponto. Vou engatar a minha laçada na agulha. Vou puxar um pouquinho o fio para ajustar, ele vai ficar igual uma fivelinha de cinto, por onde eu vou passar o fio do rolo para frente, somente o fio do rolo vem para frente. Aqui nós vamos continuar fazendo a nossa segunda carreira. Lembre-se de pegar o fio da outra cor e já ir envolvendo por dentro dos pontos, tá? Para não ficar nenhuma parte solta. Aqui eu vou fazer pontos na cor branca, até chegar próximo dali onde começamos a transição de cores. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos brancos, vou fazer mais um. Aqui o meu fio do arremate da primeira carreira tinha colocado a pontinha para fora, eu peguei a outra agulha mais fina e puxei novamente ele para trás. Isso pode acontecer porque como ele tá ali dentro, né, a hora que você faz o ponto, acaba empurrando a pontinha para fora. É só pegar a agulha e devolver ele ali para dentro. Como eu quero começar ali a transição para ficar maior, essa minha primeira carreira, esse já vai ser meu último ponto branco, então eu vou fazer o fechamento dele já com a cor rosa, daquela maneira que eu expliquei para vocês. Deixo as duas laçadas de branco na agulha e já fecho com o rosa. Aqui eu fiz o meu primeiro ponto rosa, como na primeira carreira tinham sido 5 pontos, agora nós vamos ter 7 pontos para ficar um ponto sobressaindo em cada lateral desse meu desenho, para aumentar um pouquinho o corpinho, né? Aqui eu já estou no meu quarto ponto, faltam mais 3. Fiz mais um ponto em cima do último ponto da carreira anterior, e aqui eu vou fazer o que será o último desta minha segunda carreira, o 7º ponto. Agora, eu insiro a minha agulha aqui, lembrando que eu já tenho uma na agulha, agora eu fiquei com 2, ou seja, eu já vou fazer o fechamento com um fio branco, pois esse era o último ponto rosa dessa carreira. Aqui eu vou dar continuidade com pontos brancos até o final da carreira. Volto com vocês para retomarmos o fechamento. Cheguei ao final da segunda carreira, vamos fazer o fechamento de novo, estico a laçada que está na agulha, retiro a agulha dali, venho por cima do primeiro ponto, pegando a primeira correntinha, levo a minha laçada para trás, vou pegar a minha agulha e inserir no centro do primeiro ponto, que está por baixo dessa laçada que eu passei, levo bem no centro, confiro se saiu no local certo lá atrás, ajusto a minha fivelinha e passo o fio por dentro do meu ponto. Já faço a minha laçada envolvendo o fio rosa e assim vou seguir fazendo pontos brancos até o último ponto branco que eu tinha feito na carreira anterior, ou seja, essa carreira vai ser uma repetição da carreira anterior. Também vou fazer 7 pontos na cor rosa. Aqui, quando eu fiz esse ponto, ele puxou um pouco do rosa para fora, aí você devolve e tenta inserir a agulha sempre por baixo de onde o rosa está cruzando, para que ele não fique aparecendo ali na parte da frente e o acabamento fique mais bonito.
vou para o meu último ponto na cor branca. Lembrando que eu tenho 2 laçadas brancas na agulha, eu já vou fechar o meu ponto com o fio rosa. E agora, eu vou começar a fazer os pontos rosas e escondendo o fio branco. Vou fazer 7 pontos baixos centrados na cor rosa aqui. E depois, vou voltar a fazer os meus pontos brancos por toda a carreira até fazer o fechamento novamente. Como essa carreira que estamos trabalhando, a terceira carreira, ela é uma repetição da segunda, você vai fazer o fechamento e iniciar a quarta carreira, que também será igual a esta terceira e a segunda. Eu vou acelerar o vídeo aqui e vou encontrar vocês no fechamento da quarta carreira, ou seja, vocês vão ter 3 carreiras onde terão 7 pontos na cor rosa. Chegamos ao final da quarta carreira, vamos reforçar o fechamento. Estiquei a minha laçada, vim por trás na primeira correntinha, levei a minha laçada que estava esticada lá para trás, vou inserir a agulha no centro do primeiro ponto, vou ajustar essa laçada, passo o fio rosa por cima para passar o ponto sobre ele e trago a minha laçada do fio branco à frente. Passo a laçada por dentro e fiz o meu primeiro ponto da quinta carreira. Aqui nesta quinta carreira, nós vamos mudar já a quantidade de pontos na cor rosa. Como estamos fazendo o formato do corpinho do coelhinho, ali nós já fizemos a maior parte, que é para ser a parte mais gordinha, e vamos voltar a afunilar o corpinho dele. Então, nesta carreira, nós vamos repetir a quantidade de pontos rosas da primeira carreira. Vamos passar de 7 para 5 pontos rosa. Então, teremos que fazer uma quantidade maiorzinha de pontos brancos nessa carreira. Aqui, eu já vou fazer o último ponto branco em cima do último ponto rosa da carreira anterior. Já fecho com o fio na cor rosa, fiquem sempre revisando essa transição de cor. E aqui, nós vamos fazer 5 pontos baixos na cor rosa. Lembrando sempre de envolver o fio da outra cor que você não está utilizando, para que esse fio não fique solto dentro do cestinho, ele fique com acabamento bem bonito e também não fique enganchando no que você vai guardar dentro desse cesto. Aqui eu já fiz 4 pontos, vou fazer o meu último ponto rosa. Se ele é o último, vou lembrar de fechar o ponto já com o fio na cor branca. A partir daqui, vou continuar fazendo pontos baixos na cor branca por toda a carreira. Vocês veem aqui que nós já temos a parte mais gordinha, ele ficou como um círculo, que vai ser o corpinho do nosso coelhinho. A partir daqui, nós vamos afunilar um pouco mais para ser o equivalente do pescoço do coelhinho. Vamos fazer o fechamento desta quinta carreira. Aqui é só repetição e prática, tá? Vocês vão decorar quanto mais vezes você fizerem o fechamento. Eu vou seguir com meus pontos baixos na cor branca até chegar ali próximo da cor rosa. Aqui nós vamos reduzir, ou seja, vou ter o meu último ponto branco em cima do último ponto rosa da carreira anterior. Já vou fechar com a cor rosa, porque aqui nesta carreira serão 3 pontos baixos na cor rosa. Depois desses 3 pontos baixos na cor rosa, vou voltar para a minha cor branca até o final da carreira e realizar novamente o fechamento. Vou acelerar aqui e encontro vocês na próxima carreira.
Aqui já estou na 7ª carreira, chegando próximo ao corpinho do coelho, que são os pontos na cor rosa. Nós vamos voltar a aumentar a quantidade de pontos na cor rosa, então este já será o meu último ponto na cor branca. Eu vou fazer o fechamento dele já com o fio na cor rosa. Meu próximo ponto será na cor rosa, então, como na carreira anterior foram 3 pontos na cor rosa, aqui eu vou voltar a fazer 5 pontos baixos na cor rosa. Depois de realizar esses 5 pontos baixos na cor rosa, eu vou voltar para o branco e fazer até o final desta carreira. Realizo o fechamento e na 8ª carreira eu vou repetir essa quantidade de pontos. A última carreira, que vai ser a 9ª carreira, eu vou repetir esta primeira que eu fiz da cabeça, ou seja, 3 pontinhos. E aí já vai estar finalizado. Eu vou acelerar o vídeo, porque até então, acho que agora você já conseguiu aprender todos os fechamentos, todas as trocas de cores, e nos encontramos no finalzinho ali do cestinho para aprendermos a fazer as orelhinhas do coelho. Pronto, finalizei a minha 9ª carreira com 3 pontos na cor rosa. Agora, vamos aprender a fazer a orelhinha do coelhinho. Eu vou vir na primeira correntinha aqui da cor rosa, naquele espacinho entre um ponto e outro, tá? Dessa vez eu não vou inserir agulha no meio do ponto, eu vou inserir aqui pela lateral. Vou laçar o meu fio da cor rosa e vou subir 5 correntinhas, que vão ser a base para a nossa orelhinha. Aqui eu já fiz o primeiro, o segundo, o terceiro. Cuidado para esse fio que tá ali cortado não ir se soltando, tá? Se você já quiser arrematar, melhor. Já fiz 4 correntinhas, vou fazer a 5ª e última correntinha. Agora que eu terminei, eu vou virar um pouquinho de lado essas correntinhas para enxergar melhor aqui, que atrás delas tem um nozinho, né? Que é onde a gente vai utilizar para inserir a agulha e fazer nossos pontos que darão o formato da orelhinha. Aqui eu vou inserir a agulha no primeiro nozinho que eu tenho atrás ali dos meus pontos, insiro a agulha sem laçada nenhuma. Depois que eu inserir, aí sim, eu laço e passo pelo nozinho, depois pela laçada que já estava na agulha. Assim, eu fiz um ponto baixíssimo, que vai ser a pontinha bem fininha da minha orelha. No próximo nozinho, nós vamos começar a aumentar. Então, nós vamos inserir a agulha também sem laçada nenhuma. Vou laçar o meu fio, trago à frente, dou um pouquinho de altura, laço novamente, laço pelas duas restantes e faço um ponto baixo. Agora, eu vou levar com uma laçada no próximo nozinho. Aqui eu vou fazer um ponto meio alto. Ou seja, eu lacei o meu fio e passei pelas 3 laçadas que tinha na agulha de uma vez só. Agora, eu vou com a laçada feita também no próximo nozinho, e aqui nós vamos fazer um ponto alto, ou seja, passo por 2, laço novamente e passo pelas 2 restantes. Aqui já tá formando um triângulo, porque estamos aumentando aos poucos cada ponto. O último vai ser um fiozinho que tá bem ali atrás, ó. Eu vou laçar, levar com a laçada, trago à frente e faço novamente mais um ponto alto, que vai ser o meu último ponto da minha orelhinha. Aqui, ó, você ajusta para não ficar soltando o fio, e nós vamos fazer um fechamento que cruza a linha na frente dessa orelhinha para não ficar nenhum buraquinho, tá? Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo, pegando a perninha do primeiro ponto que está mais próxima ali do fim da sua orelhinha, ou seja, mais para a esquerda. Você pega somente um fiozinho dessa primeira laçada que você tinha dado, né? Pode arrumar ali, que às vezes fica meio difícil de retornar pro outro lado, e tenta não soltar o fio que está prendendo a sua orelhinha no cestinho. Depois que eu enfiei a agulha lá, eu vou passar o meu fio direto por aquela laçada e pela que eu estava na agulha. Dessa forma, vai ficar um fio cruzando ali na base da orelhinha, dando uma terminação melhor, não vai ficar nenhum buraco, nem flutuando em cima do teu cestinho. Aqui, para nós irmos para a próxima orelhinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo
em cima do que seria o meu segundo ponto, né, baixo rosa que eu tenho ali na última carreira do cestinho. E agora que eu fiz esse ponto baixíssimo para andar um pouquinho, né, com a minha agulha, eu já vou começar a subir novamente 5 correntinhas para fazer a minha segunda orelhinha. A segunda orelhinha é repetição da primeira, ou seja, eu venho no primeiro, vou inserir um ponto baixíssimo. Às vezes pode ficar um pouquinho apertadinho assim de você inserir sua agulha, você vem com outra, auxilia a aumentar o buraco ali, ou pode continuar fazendo com ela, só não esquece de soltar bastante o fio, senão vai ficar mais apertado e uma orelha vai ficar diferente uma da outra. Aqui eu já fiz o meu ponto baixíssimo, já fiz o bico da minha orelhinha. Vou para o próximo ponto no próximo nozinho, que será um ponto baixo, ou seja, levo sem laçada nenhuma, trago o fio e dou uma altura, laço e passo pelas duas. O próximo ponto que eu vou fazer é um ponto meio alto, ou seja, levo com a laçada na agulha, insiro no nozinho e vou dar novamente uma laçada e passar direto pelos 3 que eu tenho na agulha. Agora, os próximos 2 pontos serão pontos altos. Levo com a laçada na agulha, trago o fio à frente, laço novamente, passo por 2, laço mais uma vez e passo pelos 2 restantes. Agora, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui no nozinho que está próximo à base do cestinho. Estou fazendo o fechamento já desse segundo ponto alto e vamos novamente fazer o mesmo acabamento de cruzar com o ponto pela frente da base da orelhinha para ela ficar bem presa no cesto. Estou com a minha agulha aqui, eu vou levar ela na perninha mais à esquerda do primeiro ponto que eu fiz ali da correntinha da minha orelha e vou fechar um ponto baixíssimo, passando assim o fio pela frente da base da orelha. Aqui no último ponto rosa, eu vou prender essa orelhinha com outro ponto baixíssimo. Dessa forma, vai ficar bem fixo ali e a gente já pode vir e cortar o nosso fio, pois vamos finalizar com o arremate. Aqui, depois que eu cortei, eu vou puxar todo o meu fio para frente, desta forma, e vou levar esse fio restante lá para trás, que é onde farei o acabamento com o arremate. Levo o meu fio, aqui deixei escapar, vou levar ele. Com a agulha mais fina é difícil de puxar. Levei ele para trás e vou fazer o arremate com bastante cuidado para ficar o acabamento bonito do cestinho ali pela parte interna do meu cesto. Finalizado o nosso cesto com o coelhinho, você pode aplicar um pompom ali onde seria a bundinha do coelho. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link onde ensina a fazer o pompom para você aplicar ali. Já fiz o meu pompom, está finalizado o cestinho. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. As orelhinhas vocês podem usar ou flexionada ou as duas de pé. Vocês podem fazer esse cestinho de diversas cores, com várias combinações. É uma ótima opção para colocar doces, para enfeitar a sua mesa na Páscoa, para vender nessa data comemorativa ou também presentear. Para prender o pompom, você utiliza o fio que você amarrou o pompom quando você estava fazendo e passa ele por entre os pontos para dentro do cesto. Pode utilizar a agulha para auxiliar, dá uns 3 nós lá e esconde o restante da lã. Tá pronto o nosso cesto de coelhinho. Gurias, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Muito obrigada por assistirem. Nos vemos na próxima videoaula. Beijos!